Bom, contagem regressiva para a nossa aula do Workshop Imunologia Vida. Boa noite a todo mundo que está chegando. Se você tiver com algum problema aí na conexão no Zoom, saia, entre de novo que vai dar tudo certo, tá? Alguém podia escrever isso aí no chatzinho para nós aqui, ó. Quem não tiver ouvindo o som, saia e entre de novo, que aqui no Zoom você vai conseguir ouvir. Nós estamos, então, ao vivo na sala de aula do Workshop Imunologia Vida, do curso profissionalizante Meu Corpo Blindado. Eu quero dar as boas-vindas a vocês. Estamos aí com a turma já enchendo, contagem regressiva, chegamos na nossa contagem 3, 2, 1, valendo, é isso aí. Agora sim, finalmente nós vamos começar o nosso Workshop Imunologia Vida. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que conseguiu estar ao vivo aqui conosco agora. Já somos 42 participantes e essa turma vai enchendo ao longo aí da noite, né? Nós temos aí, essa aula é um pouco longa, ela vai até por volta de 9, 9h30, tá bom, gente? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Workshop Imunologia é Vida. Essa é a nossa quarta aula dessa temporada, do mês de outubro, novembro de 2021, tá certo? É a nossa quarta aula da temporada. E vamos direto ao ponto. Direto ao ponto, já pegue seu caderno e me responda o seguinte. Me responda a seguinte informação, pessoal, muito, muito importante. Olha só, eu quero saber o seguinte, e se os problemas de saúde, tipo asma, vai prestando atenção, asma, dermatite atópica, sabe aquela coceira na pele que não passa nunca, aquela pele que fica vermelha de repente, irritada, renite, como que incomoda a renite, né? Que às vezes pode evoluir para sinusite, dores aqui assim, dor na testa, hein? Bronquite respiratória. E muitos de nós, adultos, enfrentamos esse tipo de situação clínica, é ou não é? E se você soubesse que muitas dessas condições clínicas começaram lá na sua primeira alimentação, enquanto era bebê? Pois é esse que é o ponto. Você sofre com essas doenças? Conhece adultos com asma, com bronquite, com renite, com alergias respiratórias ou alimentares ou dermatite? Você sabia que todas essas condições clínicas estão associadas com desequilíbrio na imunidade, gente? Infelizmente, né? E é um desequilíbrio que começou na primeira infância, com os alimentos da primeira infância. E aí vem o seguinte, e se estes problemas imunológicos puderem ser evitados? Com uma alimentação adequada para bebês, né? Não é ficar caindo em truque de indústria alimentícia, de indústria farmacêutica, né? Que fala que aquele tintinho vale por um bifinho, ou que aquela papinha é o ideal. Cuidado, gente. O fato é, qual a importância deste conhecimento para você? E para o futuro adulto que vem ali? Qual é a herança que você quer deixar para esse recém-nascido que você está alimentando? Uma vida plena, sem sofrer com doenças, ou uma vida limitada, com problemas respiratórios, problemas de pele, às vezes até acne, escravos, dermatite, problemas no couro cabeludo, alergias, gente. Alergias respiratórias, alergias alimentares. É isso? Pois é. Mas, professor doutor Luiz Augusto, será que existe alguma forma efetiva, comprovada pela ciência, para a alimentação de bebês, que possa equilibrar a imunidade para a vida toda? Olha só que interessante, gente. Existem sintomas, sabe esses sintomas? Asma, bronquite, alergia, dermatite atópica, que acontece nos adultos, eles têm origem lá atrás, muitas vezes, na alimentação da primeira infância. Mas a boa notícia é que é possível prevenir todos esses sintomas de forma técnica e científica.
E sabe o que você precisa fazer para isso? Entender como que funciona o intestino de um bebezinho. E proteger as bactérias que vivem lá no intestino dele. É importantíssimo entender isso, tá bom? Fiquem comigo, que na aula de hoje eu vou revelar os segredos dos profissionais de imunidade e saúde preventiva para a boa alimentação dos bebês. Aqui você vai aprender como alimentar os bebês, prevenindo a possibilidade de alergias, doenças respiratórias, dermatite atópica, asma e muitas outras condições em que o desequilíbrio imunológico acabam afetando o corpo das pessoas. Portanto, para evitar esses problemas que duram a vida toda, aprendam a alimentar os bebês. Essa é a nossa temática da nossa aula de hoje, a quarta aula do nosso workshop Imunologia Vida, né? Alimentação dos bebês. Como evitar o surgimento de doenças e alergias que duram a vida toda. Ninguém quer isso. E se você não quer isso, sei lá, pode ser seu sobrinho, pode ser seu neto, pode ser um amigo seu, ou, por que não, seu paciente. Então, você que é um profissional de saúde, ou que está se preparando para ser um profissional de saúde, aqui nesse curso profissionalizante, a estratégia é evitar, gente, é prevenir. E a prevenção é possível com técnicas, com conhecimento científico. Então, essa aula é extremamente importante. Nós vamos focar nisso, tá bom? Focar nessa questão da alimentação de bebês, de criança, como que a gente pode trabalhar para isso de forma técnica, de forma científica, tá ok? Hoje é dia 4 de novembro, quinta-feira, nós estamos ao vivo na sala de aula do curso profissionalizante Meu Corpo Blindado. É um curso onde eu preparo profissionais de saúde e aspirantes a profissionais de saúde a cuidar da saúde sem usar medicamentos, sem usar remédios, de forma preventiva, cuidando da imunidade. E a aula está sendo gravada e a reprise dela vai para o ar no YouTube lá por volta entre 10h30 e 11 horas da noite, tá? Por volta desse horário aí. Mas antes da gente iniciar a parte técnica da aula, deixa eu só passar alguns recados bem importantes para vocês que ainda estão chegando aqui pela primeira vez no workshop. É o seguinte, este evento, gente, eles são 12 aulas gratuitas. Você não paga nada para assistir essas aulas ao vivo aqui comigo. A programação completa desse evento vocês conseguem lá no site meucorpoblindado.com. Só vocês entrarem aí na internet meucorpoblindado.com que vocês vão conseguir ver lá a programação completa desse workshop. São 12 aulas, tá bom? E tem um detalhe muito importante, olha só. Pode ser que você precise de um certificado de participação desse minicurso, dessa aula especificamente. E, se você quiser, então, ter o certificado dessa aula, você precisa seguir algumas regrinhas. E a vantagem do certificado são as seguintes. Ele pode ser usado para dispensar uma disciplina sua, na sua faculdade, num curso técnico. O certificado ele é carga horária complementar para o curso profissionalizante Meu Corpo Blindado, é carga horária extra. Então, se você faz o meu curso profissionalizante, o certificado também é muito interessante e, óbvio, o certificado também ele é muito bom para o seu currículo na área da saúde. Mas tem 4 regrinhas, tá? Para que vocês possam ter direito a esse certificado. Assistir a aula inteira, do início ao fim. Então, entrou, não sai mais, combinado? Anotar o máximo que vocês puderem aí da parte técnica do curso, que a gente já vai começar, e assinar a lista de presença, gente. A lista de presença eu vou liberar só no final da aula, ok? E a regra número 4 é a seguinte, você precisa também entrar para o grupo VIP dos estudantes. O certificado ele será emitido somente para quem está no grupo VIP. Para incentivar a participação de vocês, eu vou dar um bônus, surpresa, no final dessa aula, para você entrar lá no grupo VIP e se qualificar para o seu certificado profissional. Tá legal? Então, não é obrigatório, mas para quem quiser, é muito bem-vindo. Agora, vamos para a parte técnica? Vamos colocar a mão na massa? Então, vamos lá, gente.
você pode participar comigo ativamente, tá bom? Nessa aula de hoje. Tem um chatzinho aqui embaixo, no seu celular ou no seu computador. Mande perguntas para mim. Não deixe de mandar perguntas. E no final da aula, a gente vai ter uma sessão aqui só de perguntas e respostas de tudo que vocês colocarem no chat. Por isso que é legal vir na aula ao vivo, porque aí você tem a chance de ter a sua pergunta respondida por mim, uma verdadeira consultoria de imunidade e saúde preventiva. Beleza? Agora, vamos descobrir como fazer a alimentação de bebês para a gente evitar doenças, alergias, coisas graves na fase adulta das crianças. Então, para você não perder nada, anote em neon aí no seu caderno para ficar brilhando quando você for relembrar deste assunto, né? A ideia é essa, para que na hora que você pegar seu caderno, ficar ali piscando, para você nunca mais esquecer. Tá bom, gente? O que acontece com essa questão da alimentação? Qual que é a seriedade disso? É um tema extremamente importante e muito sério. Vamos lá, gente. É o seguinte. As doenças mais comuns que a gente observa em adultos, que estão diretamente relacionadas com este problema de alimentação infantil, são 3. Eu queria que vocês anotassem ela aí para mim, tá? Primeira delas, a mais comum de todas, asma e bronquites, tá? Asmas e bronquite alérgica, então problemas de... a pessoa fica sem ar toda vez que muda o clima, de repente uma poeira, alguma coisa causa aquela falta de ar, aquela falta de respiração, muito sério, né? Pois é, então, asma e bronquite é a primeira delas. São 3, tá? Segunda, dermatite. Dermatite atópica é aquela coceira que aparece no corpo do nada. Você não sabe exatamente por quê, pode ser por contato com alguma coisa, começa a vermelhar, você não consegue mais parar de coçar, pode virar uma infecção secundária e a coisa só piora. Pois é, esse é o segundo tipo de doença muito comum em adulto, que tem a ver com problemas na alimentação, lá na infância. Tá vendo só? E o terceiro tipo de doença é a rinite. Sabe o nariz que só fica entupido, congestionado ou escorrendo? Muito sério, acomete muitos adultos e tem a ver também com problemas lá na alimentação infantil. Olha que impressionante. Todas essas condições clínicas, gente, elas são classificadas como alergias. É um tipo de condição imunológica classificado como alergias. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo exato como que surgem essas alergias, tá? Para que vocês entendam o processo fisiológico da ação das células imunológicas nas alergias. Agora, sabe o que isso quer dizer? Sabe por que esses problemas alimentares infantis levam a asma, a rinite, essa dermatite atópica? E por que isso tem a ver com alergia? Todas elas têm origem num desequilíbrio da imunidade. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, se é um desequilíbrio, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para evitar esse distúrbio imunológico? Qual que é o caminho? Bom, gente, se você sofre com esses sintomas, eu espero que não, mas depois que eu vou revelar o que eu vou dizer agora, você vai desejar ter uma máquina do tempo. Tipo assim, você vai querer voltar lá no seu passado, quando você era bebezinho, e vai implorar para quem cuidava de você para não cometer os erros alimentares que comprometem a imunidade. Infelizmente, isso pode ter acontecido lá atrás, quando você ainda era bebezinho. Como não existe essa máquina do tempo, só tem uma coisa que você pode fazer: cuidar das próximas crianças. Então, essa é uma aula muito importante para o futuro. É uma aula muito importante para quem está chegando agora, que precisa se alimentar da forma correta para não sofrer com essas condições clínicas lá na frente. Infelizmente, é isso que acontece. Errar na alimentação, na primeira infância, pode ser bastante prejudicial para a imunidade no adulto.
Isso é muito sério, gente. Não dá para a gente brincar com isso, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né? Qual que é o caminho que a gente deve seguir? Certo? É isso que a gente vai ter que aprender. Mas, professor doutor Luiz Augusto, espere um pouquinho, o que o senhor está falando é muito sério. O senhor tem uma prova científica disso? O senhor consegue nos provar isso? Claro que sim, gente. Eu não estou inventando isso, né? Sou imunologista, eu sou um cientista, eu pesquiso essas coisas, eu só estudo isso o dia inteiro para ver a melhor forma de tratamento dos meus pacientes. Então, tem que me atualizar. E eu trago essas informações para vocês. Nós vamos ver, já já, um artigo científico que prova uma associação entre o período de amamentação, erros no período de amamentação do leite materno, ok? Com manifestação de asma, renite e dermatite atópica. E é exatamente isso que está acontecendo. E eu prometo para vocês que até o final da aula eu vou revelar aqui um alimento extremamente poderoso e estratégico, coringa, gente, comprovado pela ciência, para prevenir distúrbios na imunidade lá na primeira infância e manter a saúde preventiva, tanto da criança, do intestino, em especial da imunidade do intestino dessa criança, isso pode prolongar para a vida adulta dele inteira. Olha a beleza disso. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês, essa é a promessa da minha aula de hoje. Tá bom? Fique comigo, que eu vou provar para vocês qual que é a importância deste alimento coringa para o equilíbrio da imunidade nos bebês na primeira infância e, consequentemente, na fase adulta. Por enquanto, nosso primeiro passo, nós vamos entender o que a ciência nos fala sobre a amamentação e quais são os erros que a gente comete na amamentação que pode levar, sim, a essas doenças que a gente não quer na fase adulta. Tá bom? Então, muita atenção neste documento científico. Esse é um documento extremamente importante. Deixa eu dar os créditos aqui, né? Para que vocês entendam do que nós estamos falando. Ó. Esse é um documento... Vamos só pegar a data dele. Olha, American Journal of Clinical Nutrition, de 2019, tá bom? Da American Society of Nutrition. Então, um documento extremamente importante, de uma revista extremamente séria, que mostra para nós, deixa eu dar os créditos também, olha só, o pessoal da Food and Nutrition Service, Alexandria, National Institute of Health Library, de onde? Do Texas, né? Nós temos aqui o pessoal também de Rochester, em Nova York, e por aí vai. Nova York, Manchester, Iowa, tá bom? Universidade de Iowa. Olha o que a gente está vendo aqui, gente. Muita atenção, né? Como que na prática da alimentação de crianças com leite materno e alimentos alergênicos causam rinite alérgica, dermatite atópica e asma ao longo da vida toda. Então, uma systematic review, ou seja, uma revisão sistemática. Gente, é muita informação, eu vou direto ao ponto com vocês. Veja só, esses cientistas, eles tinham perguntas muito importantes. Olha, qual a relação entre nunca se amamentar no peito e amamentar sempre no peito com alergia, dermatite atópica, asma e rinite? Segunda pergunta, qual a relação entre amamentação por curto período e amamentação por longo período com leite materno, com alergias a alimentos, dermatite atópica, asma e rinite? Terceira pergunta, qual a relação entre tomar exclusivamente leite materno e não tomar as fórmulas receitadas pelos pediatras,
e isso dá alergia a alimentos, rinite, dermatite atópica e asma. Eles queriam saber também se você substituísse o leite materno por essas fórmulas, o que acontecia, tá bom? E essas foram as perguntas. Foi pesquisado muito artigo científico e eles chegaram a algumas conclusões surpreendentes, que eu vou direto ao ponto com vocês aqui, ó, para que vocês começam a entender a importância da amamentação, tá? Então, isso aqui é para ficar definitivo, gente. Definitivo. Ó, então tá aqui as principais conclusões. Para aquela primeira pergunta, né? Se eu tiver uma criança que nunca amamentou no peito, leite materno, e aquela que alimentou, ela vai ter mais ou menos alergia, dermatite atópica, asma e problemas de saúde ao longo da fase adulta. Existem evidências moderadas que sim, vai causar asma. Existem evidências limitadas de que causa dermatite atópica e não tem evidência diretamente relacionada com rinite. Tá bom? Agora vamos pegar uma criança que alimenta pouco e que alimenta muito ao longo da infância. Essa segunda pergunta aqui, ó, com leite materno. Moderada evidência sugere claramente que existe um alto risco de asma. Alto risco de asma, gente. Olha a importância do leite materno. Evidências limitadas, mas existem evidências limitadas de dermatite atópica e uma evidência fraca de inconclusiva, inclusive, das outras doenças. Tá bom? Ah, ok. E quando eu começo a alimentar essas crianças com, por exemplo, outras coisas além do leite materno? Não tem evidência suficiente mostrando claramente que isso pode acelerar dermatite atópica, asma, rinite e por aí vai. Então, o que a gente conclui desse primeira informação científica que eu trago para vocês? O leite materno é fundamental até os 6 meses de idade para essa primeira barreira protetora de asma, rinite, alergias a alimentos e rinite e dermatite atópica, quando essa criança vai se desenvolvendo até chegar na fase adulta. Essa é a primeira coisa, ok? Que a gente precisa entender. Mas não é só isso, gente. Tem mais coisa por trás disso. Por que isso acontece? O que acontece com o sistema imunológico de um adulto que leva a essas condições de doença que a gente não quer? Ninguém quer passar por isso, certo? Então, se você não quer passar por isso quando adulto, a alimentação ela tem que ser correta. Ok? E aí, vamos dar uma olhada, então, no que acontece lá no nosso pulmão se, por acaso, você passou por esse erro alimentar lá na sua primeira infância. Olha por que a asma se desenvolve. Olha o que acontece lá no seu pulmão. A rinite, né? A sinusite. Por que esses problemas acontecem se eu errei lá na primeira infância, em especial com essa amamentação? Então, vamos prestar bastante atenção nessa animação que eu trago aqui para vocês, mostrando o funcionamento, o claro funcionamento dos pulmões na fase adulta, né? Depois que a criança está desenvolvida. Veja só. Então, vamos dar um foco aqui agora. Muita atenção mesmo aqui nessa animação. Eu vou dar um foco agora aqui dentro do pulmão. A gente vai mergulhar dentro desse pulmão. Vamos entrar dentro dele para ver ele trabalhando, ele funcionando. Tá legal? Então, vamos lá. O que acontece? Um pulmão normal, ele tem condições técnicas de evitar, por exemplo, que uma poeira se acumule, uma bactéria se acumule. Então, vamos dar um zoom aqui, olha, lá nos bronquíolos, nos alvéolos agora, pulmonares, vocês estão vendo aí os alvéolos pulmonares, que são esses saquinhos, onde o ar oxigênio vai ser trocado com gás carbônico à medida que o sangue vai circulando,
pelas paredes desses saquinhos, mas e se fechar a entrada do ar? Olha o que acontece. Observe aqui uma célula dendrítica fazendo o monitoramento da mucosa que reveste todos os alvéolos. Olha lá, vocês estão vendo? É cheio de pelinhos e está vendo as partículas chegando? Isso daí pode gerar um problema, pode gerar um incômodo lá nos alvéolos, lá na frente. Então, para evitar isso, células dendríticas, elas ficam o tempo inteiro escaneando esse muco para saber o que está chegando ali. E aí tem uma célula muito especial, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês agora, que é o mastócito. Estão vendo aqui o mastócito? É uma célula do sistema imunológico e ela está lá nos pulmões, esperando chegar algum sinal de perigo. Se esse sinal de perigo chegar, eles vão entrar em ação. Tá bom? Então, vamos ver isso acontecendo agora. Veja só. Então, imagine, por exemplo, que você seja alérgico a ácaro. Ok? E esse ácaro agora começou a chegar partículas de ácaro ali no pulmão. Vocês estão vendo elas chegando aí. E aí, olha, essa célula dendrítica ela vai perceber a presença dessas partículas, vai fagocitar e já vai liberar algumas citocinas, como IL-25, TSLP, para ativar células imunológicas que vivem lá no seu pulmão. Tá bom? Uma delas vai começar a liberar citocinas falando assim, ok, vamos tentar eliminar esse sinal de perigo, produzindo mais muco, fazendo mais motilidade. Mas se ainda assim continuar chegando alérgenos, eles vão se ligar em receptores de imunoglobulina E, existente na membrana plasmática de plasmócitos, presentes lá no seu pulmão. Isso vai dar um choque, literalmente, nessa célula, vai ativar essa célula. Vocês estão vendo aí, ó, esses relâmpagos são choques nessas células. E isso vai fazer a degranulação dos mastócitos. Olha lá. Isso, gente, vai provocar uma enorme tempestade de citocinas no pulmão, aumentando a quantidade de muco. Olha os sinais, que não param mais. E isso é um processo um atrás do outro. Vai atrair neutrófilos, vai atrair eosinófilos. Olha os eosinófilos chegando aí. Olha os eosinófilos. Então, uma das coisas que a gente já começa a observar em pacientes que têm esses problemas respiratórios e que começaram lá na alimentação errada na infância, é um excesso de eosinófilo na corrente sanguínea. Por quê? Eles vêm aqui no pulmão, eles são recrutados no pulmão para tentar eliminar esse sinal de perigo que chegou ali. Pode ser alergia a ácaro, pode ser alergia a um tanto de coisa. Olha lá, os eosinófilos tentando resolver o problema. Liberando IL-5, liberando IL-13 e fazendo a produção de ainda mais muco. Olha aqui uma célula mucosa. Isso vai fechar os pulmões. E a gente consegue perceber isso lá no raio-x do pulmão todo esbranquiçado. Estão entendendo a lógica? E olha lá, ó, olha os eosinófilos chegando, olha a parede do alvéolo diminuindo, olha. Tá vendo? E isso vai ser o grande problema. Olha o muco que se formou. Aí vem a falta de ar. E isso é impressionante, gente. Como que isso começou? Isso começou lá atrás. Lá na primeira alimentação dessa criança, quando ela teve acesso a alimentos que causam esse tipo de produção desses anticorpos, imunoglobulina E, IgE. E quando essa criança se tornar adulta, ela vai estar sensibilizada para reagir de forma extremamente agressiva quando tiver contato a ácaro, poeira, alimentos. Olha a problemática. Então, a gente tem que ter muito cuidado na alimentação na primeira infância. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Para evitar que esses problemas aconteçam na fase adulta, que vocês viram aí, isso é real, isso acontece,
Ah, doutor Luiz Augusto, mas isso só acontece com quem tem alergia? Claro que não. Esse é um mecanismo natural. O sistema imunológico precisa fazer esse tipo de ação, tá? Isso não está errado, isso aqui. Isso aqui é um processo natural. O sistema imunológico trabalha, assim, para evitar problemas nos pulmões. Mas, se eu descontrolo, se eu deixo isso sem controle, se eu deixo o sistema desequilibrado, aí vem alergias e tudo mais. Mas, professor doutor Luiz Augusto, como que eu posso saber se eu tenho esse problema quando estou adulto? Tomem nota, por favor. A técnica é simples, gente. Vocês precisam olhar no seu hemograma, no seu exame de sangue, qual que é o seu percentual de eosinófilos. Eosinófilos, doutor Luiz Augusto? Sim, eosinófilos. Mas por que eosinófilos? Porque os eosinófilos estão mais altos, percentual de eosinófilos, na corrente sanguínea de adultos alérgenos, alergias que eles adquiriram lá na infância, é muito mais alto em adultos alérgicos e adultos não alérgicos. Por que isso? Porque os eosinófilos, eles são recrutados ao longo de um processo alérgico, de uma alergia que você desenvolveu lá na infância, depois dessa degranulação de mastócito, como vocês estão vendo aí, essas grandes explosões de citocinas acontecendo lá no pulmão. E aí isso vai recrutar eosinófilos para o local. Vocês vão ver ele chegando aqui agora, ó. Olha ele aqui. Olha o eosinófilo, é a célula vermelhinha chegando em, olha aí que bonitinha, tá vendo? Chegando um eosinófilo aí, ele vai atravessar a parede lá dos bronquíolos, tá vendo? Olha lá. Olha que outro eosinófilo entrando, olha aí. E ali ele vai começar a liberar citocinas para produzir muco. Isso vai fechar o pulmão, né? Olha lá, citocinas eles liberando, e isso que vai fechar o pulmão. Olha L5, olha L13. Mas o início do processo é quando? É quando eu tenho um excesso de imunoglobulina E. Olha aqui, ó, a IgE. E essa IgE, essa imunoglobulina E, é que vai desencadear o processo inflamatório lá no pulmão. Olha aqui a IgE, entrando em contato com o antígeno, e esse antígeno pode muito bem ter vindo lá do início da sua alimentação, quando infância. Viram só o problema? É extremamente problemático isso. E como que a gente faz para corrigir isso? Qual que é a estratégia? Qual que é o caminho? O que que eu tenho que fazer? Como que eu sei que aconteceu um problema na minha saúde? Bom, para isso, preste atenção que eu vou explicar agora. Eu vi aqui a Neide pedindo para participar, para fazer uma pergunta. Neide, eu vou deixar vocês perguntarem no final da aula. Inclusive, você pode usar o chatzinho que tem aí no seu celular. Manda a pergunta para mim, que no final da aula eu vou responder pergunta por pergunta, tá bom? Então, não fiquem em dúvidas. Mas qual que é a primeira coisa que a gente aprendeu até agora, pessoal? Neutrófilos. Neutrófilos, anote aí para mim. Os neutrófilos é a chave da inflamação alérgica que acontece quando eu chego na minha fase adulta. E como que eu evito, então, esse excesso de neutrófilos no meu corpo? Eu preciso equilibrar a minha imunidade desde criança, desde a infância. E isso que nós vamos aprender, então. Tá legal? Como fazer isso? Então, vamos juntos? Vamos aprender a equilibrar a nossa alimentação desde o início, desde a primeira infância, evitando que esse tipo de alergia aconteça na fase adulta. E aí, dessas alergias vão vir asma, vão vir rinite, vão vir bronquite, porque é tudo lá na via aérea superior. Entenderam a lógica? Ai, doutor Luiz Augusto, e como que eu sei no meu exame de sangue que eu tive esse problema lá na minha infância? Você vai lá no seu exame de sangue, no seu hemograma, e vai ver os níveis de eosinófilos. E aí você vai matar essa charada. Se ele estiver muito alto,
pode estar certo que você passou por esses problemas na infância. E você tem que ter muito mais cuidados. Mas, professor doutor Luiz Augusto, o que eu tenho que fazer para garantir, então, que os meus filhos que vêm por aí, meus sobrinhos, meus primos, os próximos adultos não sofram com isso, já que comigo eu vou ter que ter mais cuidado, não tem como voltar no tempo. Agora é para o futuro, a gente está falando para o futuro, claro. Então, vamos lá, gente. Eu vou trazer para vocês agora uma informação científica extremamente recente, mais atual que isso é impossível. Este documento, gente, ele é de nada mais, nada menos que 7 de outubro de 2021, publicado no Frontiers in Immunology, que é uma das revistas científicas mais importantes na área de imunologia e saúde preventiva, que eu uso para tratar os meus pacientes, eu uso para formar os meus profissionais, os nossos profissionais em imunidade e saúde preventiva, né? Então, Frontier Immunology. E olha aqui, gente, 7 de outubro de 2021. Estou trazendo para vocês agora, em primeira mão, né? Então, olha que espetáculo é isso. The Role of Microbiota in Infant Health, from Early Life to Adult. Ou seja, ao longo de toda a vida, como que a microbiota intestinal vai influenciar na saúde da criança ao longo da vida dela inteira, tá? Então, deixa eu dar os créditos aqui, tá bom? Os cientistas, então, imunologistas, médicos, biomédicos, biólogos, são aí da Universidade de Sanjian University, na China, Departamento de Farmacologia Clínica, tá bom? Então, pessoal lá da China, um documento extremamente importante, mostrando para nós o que acontece com a nossa microbiota. E aí, olha o tanto de coisa que a gente aprende aqui. Primeira coisa, gente, presta atenção. Durante a gravidez, a microbiota materna do corpo dela inteiro, tá? Então, do intestino, da vagina, da pele, do pulmão, do corpo inteiro, ela vai ser influenciada pela dieta da mulher, pelos antibióticos que ela precisar consumir, se ela pegar alguma infecção, tá certo? As suas características genéticas também influenciam todas essas bactérias que ela tem, se ela pegou infecção ou não, e se ela passou por algum estresse durante a gravidez. Tudo isso influencia nas bactérias que vão viver na criança depois que ela nascer. E à medida que ela nasce, eu tenho uma transferência vertical, uma transmissão vertical de bactérias da mãe para a criança se foi parto normal, mas se foi parto cesariano, a criança não recebe essas bactérias. Isso já compromete a microbiota da criança, tá bom? Eu tenho também o modo que eu conduzo essa criança, o modo de vida, a gestação, a idade dela, o modo de crescimento, o que ela come, tudo isso vai influenciar no tipo de bactéria que vai viver dentro dessa criança, tá? A dieta da mãe influencia porque transmite pelo leite, vocês vão descobrir isso aqui, tá bom? A genética da criança influencia, então, depende do pai, depende da mãe. O estilo de vida da família, se é uma família que tem uma alimentação mais saudável, vai mudar. A localização geográfica também muda. Tudo isso influencia nessas bactérias que vivem nessa criança. E qual que é a consequência disso? Veja só, gente. Veja só. As bactérias que evitam problemas no futuro para a criança são essas que eu estou mostrando aqui de verde, nesse documento científico. Tá? São bactérias da espécie Bifidobacterium, Escherichia coli, Faecalibacterium e Lactobacillus. Todas essas bactérias, elas produzem uma grande quantidade de SCFAs. O que são isso?
Olha só, SCFAs são os ácidos graxos de cadeia curta. Eu vou explicar para vocês direitinhos o que são esses ácidos graxos de cadeia curta, tá bom? Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles participam na regulação da inflamação e dos processos alérgicos e da tolerância alimentar nas crianças. Se ao longo da vida dessa criança, ela mudar essas bactérias benéficas para esse outro tipo de bactéria aqui, olha, Enterococcus, tá? Clostridium, Campylobacteria, Brevibacter. Essas bactérias, elas causam doenças. São bactérias ruins, são bad microbiotas. Então, eu tenho microbiota boa e microbiota ruim. É fundamental manter as microbiotas boas nas crianças. E isso se consegue com uma alimentação saudável. Qual alimentação? A gente vai descobrir já já. Tá legal? Isso é essencial, gente. Essencial. Tá bom? Por que isso, doutor Luiz Augusto? É simples, gente. Veja só. As bactérias boas do intestino produzem uma série de moléculas, poliamidas, ácidos graxos de cadeia curta, tá? Que vão estimular o nervo vago, a estimular o cérebro a ter uma vida plena, uma vida boa. Olha isso. A recíproca verdadeira também, uma microbiota ruim, cheia de LPS e outros micróbios perigosos, eles vão estimular o meu cérebro a funcionar mal. Isso vai pela circulação sanguínea. E está tudo correlacionado. Intestino, sistema nervoso, sistema imunológico. É um link entre eles. Uma coisa não está separada da outra. Portanto, se você não cuidar bem dessas bactérias que vivem no intestino das crianças, ela vai inflamar com muito mais facilidade, ela vai ter alergias no futuro e vai comprometer todo o equilíbrio imunológico dela. Não pode, gente. Então, como que eu faço para fazer isso, doutor Luiz Augusto? Qual é a estratégia? Quais são as técnicas para fazer isso? Primeira coisa, gente, tomem nota, por favor. Criança não combina com açúcar. Pronto. Quer destruir a microbiota intestinal de uma criança? Dê para ela alimentos adocicados. Açúcar para a criança é só açúcar das frutas, dos legumes. É o doce natural que existe nos alimentos. Se você adicionar açúcar na alimentação de criança, vai mudar completamente essa microbiota intestinal, as bactérias ruins vão crescer e os problemas imunológicos vão surgir e é inevitável. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa tomar nota, tá bom? E a segunda, é só duas, extremamente simples, não tem complicação nisso. E a segunda, então, a primeira é cortar açúcar e a segunda, fibra alimentar, gente. Fibra alimentar. É impossível a gente ter uma dieta saudável, isso vale também para o adulto, é óbvio, tá? Mas é impossível termos uma dieta saudável se eu não forneço para a criança fibra. A fibra é absolutamente essencial, porque a fibra, ela permite que as bactérias no intestino fermentem a fibra. E como que eu vou obter fibra? Você vai obter fibra comendo legumes, folhas, verduras. Ah, mas como que eu vou dar isso para a criança? Você vai fazer uma papa, você vai bater. Enquanto ela não tiver dente. Em vez de você dar aquilo sólido para a criança que não tem dente, você vai dar ele na forma de papa, de pastas. Então, quanto mais pastoso for o alimento ali no início, até 6, 8 meses, até ele começar a desenvolver dentes,
tem que ser pastoso, mas tem que ser rico em fibra. Então, verduras, legumes, tá? Cereais integrais. E quanto mais rico for em vegetal a alimentação da criança, mais fibra você está fornecendo para ele. E mais as bactérias intestinais vão converter essa fibra nesses ácidos graxos de cadeia curta, que vão desinflamar o intestino, evitando problemas imunológicos, tanto na criança quanto na fase adulta. Viu só como é tranquilo? Então, 2 passos simples. 0 açúcar na primeira infância e, principalmente, fibras alimentares. Tá? Quanto mais fibra alimentar você colocar na dieta alimentar, melhor. E é claro, né, gente? O que eu expliquei aqui no início da aula. A amamentação, pelo menos até os 6 meses de idade. Isso aí é essencial para a gente evitar problemas no futuro. Ok? Dito isso, sabendo disso, o que a gente precisa fazer, então? Uma vez que você já entendeu como que funciona o sistema imunológico nas condições de alergia, eu preciso lhe perguntar o seguinte. Bom, hoje, você sabe como que está o seu sistema imunológico? Você pode conversar com sua mãe, com seus pais, com quem cuidou de você, para saber como foi sua alimentação. Se for uma alimentação muito rica em carboidratos, muito açúcar, com pouca quantidade de fibra, desde o inicinho, com alimentos sólidos, antes de você ter dente, né? Alimentos inteiros antes de você ter dente, provavelmente o seu sistema imunológico se comprometeu muito. E hoje ele vai passar por situações de desequilíbrio. E você sabe como que ele está hoje? Você sabe o que fazer para equilibrar a sua imunidade? Muita atenção no que eu vou falar, gente. Ou você cuida do seu sistema imunológico antes que ele desequilibre completamente, ou a doença crônica vai chegar. Uma coisa está relacionada com a outra. Não tem jeito de escapulir disso, não. Tá? Então, para evitar isso, você precisa fazer exames preventivos. Né? Então, se você tiver qualquer situação, qualquer sinal de desbiose, doutor Luiz Augusto, intestino não funciona bem, muita prisão de ventre, muita diarreia, sintomas desse tipo, por favor, procure o quanto antes um profissional, um cuidador de saúde, um imunologista, para cuidar da sua imunidade, de forma preventiva. Porque a gente consegue identificar no hemograma qual que é o desequilíbrio da sua imunidade e fazer a correção dela, o quanto antes, tá? Lembrando, gente, que a gente vai aprender como analisar o hemograma nas nossas aulas, que vão ser no final desse mês de novembro, dia 23, 24, 25 e 26, anote isso aí, que a gente vai mergulhar fundo, profundamente na análise do hemograma, você vai aprender passo a passo o que é o hemograma, quais são os desequilíbrios que pode estar acontecendo contigo, vai ter análise de casos clínicos que pode ser o seu. Então, participe, fique comigo. Agora, eu quero focar com vocês nessa questão da alimentação, e agora, que era a grande promessa que eu fiz para vocês no início da aula, né? Eu quero revelar para vocês agora um segredo científico de imunologistas que cuidam da saúde preventiva de bebês, inclusive, e eu faço isso com meus pacientes, vou deixar isso bem claro, tá? Para equilibrar a imunidade com a alimentação infantil. Então, vamos ver o que a ciência nos revela. Eu vou trazer isso aqui para vocês agora de forma exclusiva. É um alimento coringa que vocês vão poder usar a partir de hoje com crianças, com recém-nascidos, que é extremamente estratégico para equilibrar a imunidade. É o finalzinho da aula. Para isso, já vou liberar para vocês agora também a nossa lista de presença. Tá legal? Ó, estou copiando aqui agora o link da lista de presença, bem fácil. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Para vocês assinarem a lista de presença. Então, tá aí para todo mundo, ó. Clica aí agora, por favor. Vocês estão vendo? Vou colocar aí de novo. Apareceu no seu computador, no seu celular. Esse é o link da lista de presença. É lá no meu Instagram, professor Dr. Luiz Augusto. Amanhã de manhã eu vou publicar um vídeo lá falando da lista de presença
Por que você precisa assinar a lista de presença? Para você ter direito ao certificado de participação do curso, dessa aula de hoje. Tá legal? E outra coisa, gente, o certificado ele não é gratuito, a gente tem custos com isso, tem responsabilidade técnica, mas para te incentivar a ter direito a esse certificado, tá aí o link que eu estou deixando para vocês agora. Clica aí e entra lá na página do grupo VIP do certificado, que eu disponibilizei lá para vocês agora, R$50 de desconto, de bônus, para você ter direito ao seu certificado, tá bom? Lembrando que o certificado ele é opcional, não é obrigatório, mas quem quiser ter o certificado desse curso, vai lá, que eu disponibilizei agora mesmo um bônus especial de R$50, valendo hoje, tá, gente? Só hoje. Então, tá aí. Clica aí nesse link que você já vai ter direito a esse bônus. Agora, vamos para a revelação maravilhosa dessa aula de hoje, surpreendente. Espero que vocês comecem a colocar em prática isso que eu vou explicar agora, tá bom? Porque isso vai fazer toda a diferença para a vida de muitos adultos e de muitas crianças, muitas mesmo. Então, vamos lá. Qual que é a informação científica que vai fazer toda a diferença na vida das crianças, gente? Vamos entender isso daqui. Vamos lá, tá? Olha, esse documento, ele foi publicado na revista Nutrients, que é uma revista muito importante na área de saúde preventiva, tá legal? É um documento, vamos falar a data dele, muito recente. Vocês estão vendo aqui, olha, 20 de maio de 2021, foi publicado no dia 26 de julho de 2021. Então, isso aqui é estado da arte, é muito fresco na área de imunologia e saúde preventiva. E essa é uma prova para vocês, a partir de hoje, começarem a prescrever o colostro bovino para recém-nascidos. Olha que impressionante. Os benefícios potenciais do colostro bovino na nutrição pediátrica e saúde. Tá aí os cientistas, né? Peter Trop, Cálida Valéria e o Douglas Brun, olha, da Dinamarca, são cientistas da Dinamarca e também dos Estados Unidos, tá bom? Baylor College of Medicine em Houston. Então, são cientistas na Dinamarca, em Houston, nos Estados Unidos, que comprovam para nós os benefícios do colostro bovino na primeira infância. Para quê, gente? Equilibrar a imunidade. Isso pode ser dado junto com a amamentação e após a amamentação. Aqui, nessa primeira informação, nós temos um gráfico mostrando a diferença entre o colostro humano e o colostro e o leite humano. O que é colostro e o que é o leite? Preste atenção. O colostro é o leite que vai do primeiro até o 15º dia de amamentação. Ele tem mais proteínas, vocês estão vendo aqui, ó, do que o leite. Então, aqui é a diferença, né? Colostro, leite. Tá bom? Então, tem mais proteína. São 20 tipos de proteína. Entre elas, fatores de transferência, pequenos peptídeos, imunoglobulinas e outras. Tá? Caseína. Olha a quantidade de caseína no colostro bovino, no colostro humano e no leite humano. Então, muda também a concentração de caseína. Lactoalbumina diminui. Tá vendo? Aliás, quando forma o leite, aumenta. Então, no colostro tinha menos lactoalbumina e depois aumenta no leite. Tá? O que mais? Lactoferrina, que é a fonte de ferro para o bebê. No colostro tem muito mais fonte de ferro do que no leite. Imunoglobulina IgA, que é muito importante para proteger as crianças, principalmente a mucosa intestinal, de bactérias e de vírus e de fungos, tá bom? E tem IgG também. Então, essa é a diferença. E aí, na hora que eu vou para o colostro bovino, vocês reparem que a constituição dele é bastante distinta do colostro humano. O que ele tem muito mais? IgG,
tem muito mais caseína, ele tem muito menos oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos são muito importantes para a microbiota intestinal, para ela funcionar bem, tá bom? Então, muda basicamente essa composição. Mas ele tem muito mais proteínas. Olha aqui, 140 tipos de proteínas diferentes. Entre essas proteínas presentes aqui no colostro estão os fatores de transferência. São fundamentais para equilibrar a atividade imunológica. Tá aqui o artigo científico provando isso, né? Então, para que serve esse colostro? Olha, ele é antimicrobial, então ele mata aquelas bactérias ruins que a gente não quer, né? Faz isso através de quê? Dos oligosacarídeos, da lactoferrina. Estão vendo só? Porque isso vai promover o crescimento das bactérias boas intestinais e matar as bactérias ruins, né? Ele provê também imunoglobulinas que vão neutralizar bactérias ruins, leveduras, alguma coisa que não possa ser bom para o intestino, através de IgG, através de IgA. Isso vai ativar os leucócitos para eliminar essas bactérias que estão em excesso. Ele vai imunomodular a resposta das células imunológicas, tá bom? Ativando o ciclo de Krebs, produzindo mais lactose, produzindo mais lactato a partir dos carboidratos, produzindo mais butirato, que são os ácidos graxos de cadeia curta, vai fornecer nutrientes ideais para a criança, lipídios que ele precisa, tá certo? Fatores de crescimento. Então, gente, isso, ferro, né, através da lactoferrina, isso é essencial tanto para o intestino quanto para o cérebro da criança. Tá aí o poder do colostro. E não sou eu que estou dizendo. Isso está aprovado numa revista científica extremamente importante. Então, este é o alimento coringa que eu peço que vocês, então, a partir de hoje, forneçam, disponibilizem para crianças. Mas, professor doutor Luiz Augusto, aqui no Brasil é proibido o colostro bovino. E é mesmo. Então, como que eu faço para distribuir os benefícios dessas moléculas que estão presentes no colostro para uma criança? Gente, eu vou falar o que eu faço com os meus pacientes, tá bom? Não é propaganda, não quero que vocês comprem absolutamente nada. É o que eu indico para os meus pacientes. Aqui no Brasil já existe uma empresa que purifica desse colostro bovino, literalmente, através de uma técnica chamada cromatografia de alta precisão, HPLC, de alta performance. E essa cromatografia de alta performance, ela permite retirar aqui do colostro essas proteínas, do colostro bovino, essas mais de 140 proteínas que estão aqui, olha, e que regulam a atividade imunológica. Então, eu recomendo fortemente que vocês utilizem isso na alimentação e na dieta dessas crianças, tá? Por quê? Observem, acompanhem comigo o raciocínio. Olha aqui, ó. Isso ainda dentro do documento. Olha só. Nós queremos cuidar do intestino, do cérebro e do pulmão dessa criança. Para isso, eu preciso de ter uma boa microbiota intestinal. E essa boa microbiota intestinal, ela vai promover, dá uma olhada aqui embaixo, a ativação dos linfócitos T regulatórios. Isso, quando eu disponibilizo para a criança, essas proteínas presentes no colostro. Agora, se eu só uso fórmula, se eu só uso esses potinhos industrializados, essas coisinhas horríveis que a gente tem aí, olha o que acontece. Começa a crescer as bactérias ruins, as bactérias que causam inflamação intestinal, vai romper a parede intestinal da criança, olha isso aqui, levando a aumentos de TNF-alfa, interferon gama e L6, isso é inflamação, gente, você não quer de jeito nenhum. E essa inflamação vai acompanhar a vida inteira dessa criança. Então, para evitar a inflamação, sai fora dessas fórmulas.
é alimentação natural e disponibilizar para eles essas proteínas existentes no colostro. Aqui no Brasil é proibido o uso de colostro. Então, você vai fornecer para ele esse colostro purificado. E uma forma de obter colostro purificado, o que eu indico para os meus pacientes é os fatores de transferência da For Life, tá bom? Eles são purificados do colostro bovino e colocados em cápsulas. Existem formas mais específicas para você conseguir dar isso para crianças. Existem várias formas de apresentação disso, mas o objetivo aqui é disponibilizar para a criança, logo na primeira infância, esse tipo de alimento que equilibra a imunidade. Isso vai evitar problemas no futuro e, consequentemente, inflamações que essa criança não precisa passar. Dor de barriga, desbiose, para que isso? Isso vai levar a alergias no futuro e a gente não quer. Então, gente, essa é a informação científica de alimentação que a gente tem, tá? Esses artigos serão disponibilizados para vocês. Todo mundo que é do grupo VIP, todo mundo que é meu aluno do curso profissionalizante, está lá na plataforma, vai subir para a plataforma do curso de vocês. É só você fazer o download e baixar. Usem esses artigos nas consultas de vocês, tá? Expliquem para as mães, mostrem a importância desses alimentos. E essa é a grande estratégia. Tá legal, gente? Então, cuidem bem das crianças para que a gente tenha adultos saudáveis, que não sofram com alergia, que não sofram com problemas de desequilíbrio imunológico. Cortar a glicose, açúcar, alimentação rica em fibra, papinhas naturais ricas em fibra, e aí sim, à medida que ele desenvolver dente, você introduz a alimentação livre, para ele comer legumes, verduras, para ele se alimentar disso. Quanto mais tempo você puder evitar carne, melhor, tá bom? Quanto mais tempo você puder evitar carne, melhor, para evitar inflamação intestinal. E, obviamente, introduz aí os benefícios dos fatores de transferência para equilibrar a imunidade nessas crianças. Isso é fantástico e sensacional para equilíbrio imunológico, tanto na criança quanto para a fase adulta dele inteira. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos agora contar com a participação de vocês. Quem quer falar, levanta a mão. Levanta a mãozinha eletrônica que eu vou abrir. Só antes eu quero ver o que vocês escreveram no chat. Então, as perguntas de vocês no chatzinho, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ok, pessoal dando muito boa noite aqui no início. Vamos lá, só passando. A Margarete está perguntando o seguinte: doutor Luiz, será que eu vou ter a oportunidade do senhor fazer a leitura do meu hemograma naqueles dias que estão previstos? Tem grandes chances que sim, Margarete, sim. Tem grandes chances, tá? Isso vai ser nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro. São as aulas de hemograma, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Perguntas da aula de hoje. Se eu conhecesse imunologia antes, meu filho e minha filha não seriam alérgicos. A Mônica Rodrigues dizendo. Pois é. Exatamente. Por isso que a gente está aqui, Mônica. Para agora mudar essa história, né? Para a gente mudar essa história. Vamos lá. Aqui está começando uma chuvinha. Vamos lá. Não tem coisa melhor que conhecer as ervas. Hoje mesmo, meus netos usam muito vegetal na alimentação. Muito bem, Celeste. Sempre pensei que alimentos conservados não são saudáveis. E não é mesmo não, Vaninho. Corre de alimento industrializado, gente. Pelo amor de Deus. Ainda mais para criança. Isso é terrível, tá? Isabel Borges. Ganhei minha primeira neta hoje e o meu desejo é ajudar minha nora e meu filho, orientando como cuidar do sistema imunológico dela. Isso mesmo. Parabéns. Narciso, olha, doutor, que eu sou um terapeuta capilar e estou vendo a necessidade da população com essa pandemia. A pandemia, ela prejudicou muito, né? Vamos lá. Olha, tem um neto que sofre tanto de tosse que fica 3 dias
A Leidmar dizendo. Pois é, esse é o problema. Então, vocês viram aqui na aula de hoje que lá na infância, se eu não cuido bem das bactérias, se eu não faço... Gente, complica lá na frente, tá? Maria Figueiredo, doutor, toda bactéria que já tomou conta do pulmão de uma pessoa ou de outro órgão só é tratada com antibióticos? Esse que é o grande drama, né? Porque esses antibióticos, eles acabam matando também as bactérias do intestino, que são boas. Aí depois tem que recuperar, depois tem que renovar, tá? Mas, às vezes, o antibiótico é importante, tá, Maria Figueiredo? Porque, senão, esse antibiótico pode matar a pessoa. Então, o médico sabe orientar bem aí a necessidade do antibiótico. Mônica Rodrigues, a Mônica dizendo, né, que tem um filho que é supernatural, os outros usam medicamentos. Muito bem. Vamos lá. Alaine Arcanjo, eu sou asmática desde criança, estou sempre com a imunidade baixa. Pois é. Esse é o drama, Alaine. Então, temos que equilibrar essa imunidade aí, tá bom? Muito importante. Dermatite alérgica. É a mesma coisa que dermatose alérgica, tá, Maria? Maria pergunta. Muito bem. Doutor Luiz fala também de muito vitiligo. Nós vamos ter uma aula de vitiligo mais para frente, tá? Então, é isso aí, gente. Deixa eu ver, mais perguntas. Silvana Evangelista, muito importante saber como nutrir os recém-nascidos de forma correta para prevenção. Muito bem, eu amamentei muito bem. Quem deu muita amamentação para criança, isso já é excelente. Como fazer para purificar esse colostro? O Dinei está perguntando. Já compra ele purificado, Dinei. Uma vez que dizem que os laticínios não são alérgicos, ou seja, esse colostro são os fatores de transferência? Sim. Esse colostro contém os fatores de transferência, então você já pode comprar ele purificado, tá certo, Dinei? A For Life vende esse tipo de produto, tá? Então, purificado, que aí não causa alergia, equilibra a imunidade, é excelente para recém-nascido, para criança. Tá bom, gente? Então, é isso. Muito bom. Meus queridos, minhas queridas, este é o recado da aula de hoje, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma participação, fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aí, que eu abro o microfone de vocês. Se não, é isso que a gente tinha para hoje. Eu vou disponibilizar... Ângela. Vamos lá, Ângela. Já está aberto seu microfone, querida. Pronto? Está me ouvindo? Pronto. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Ótimo. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Então, doutor, eu comentei no chat, mas o senhor acho que não viu. Tá. É que a minha filha, ela está amamentando, né? O meu netinho já tem 6 meses, e ela, desde julho, acho que ele tinha uns 2 meses, ela já começou a tomar os fatores de transferência. E aí, eu quero saber, né, entender, já que ela está amamentando, esses fatores de transferência estão sendo repassados para ele, consequentemente. Sim. Então, ele está super saudável, 6 meses, com 5 meses, ele já levanta, já fica em pezinho na cadeira, e com 6 meses, agora, ele já está dando passadas. Olha que coisa incrível. Ele está super bem, ele é muito saudável. Né? Que legal. Feliz com isso. É impressionante isso, viu só? O desenvolvimento é bem mais rápido, né, Ângela, quando a gente cuida bem, né, da imunidade. Sim. E você percebeu a diferença? Porque todos os seus netos, você tratou dessa forma? Você tem mais de um? Como que é? Eu tenho mais de um, tenho 6. Que legal, Deus abençoe, parabéns, que ótimo. Deus abençoe sua família. E todos foram o mesmo tipo de tratamento ou não? Não. E você percebeu a diferença? Chegou na minha vida agora, né? No mês de maio, que eu comecei a fazer o workshop com você. E aí é que eu vim saber desses fatores de transferência, que já foi descoberto em 1949, não é isso, né? Pois é. E agora que eu estou sabendo, em 2021.
Então, é muita riqueza. Então, eu digo que eu sou muito abençoada, né, por descobrir, por as coisas chegarem até a mim, né, os talentos chegarem até mim. Então, eu fico muito feliz. E, assim, as minhas filhas, a minha primeira filha, eu a tive em São Paulo e ela passou por uma puericultura. Então, a partir de 2 meses, eles indicavam que eu desse 1/4 da gema do ovo. Então, Ah, a partir de 2 meses, eu dei para a minha primeira filha e as outras 3 também. Então, as minhas 4 filhas, eu segui a primeira orientação que foi feita pelos profissionais, né, de medicina sim, em São Paulo. Então, 2 sim, meses, eles já comiam o ovinho, 1/4 da gema do ovo, bota uma gotinha de água para ele poder ingerir, né? Então, serviu como um cafezinho da manhã, aí o sol, toda a orientação. Antigamente a gente usava até fralda, né? Eles ensinavam como lavar as fraldas, sim, com sabão de coco, usar amaciante com vinagre branco, né? Então sim. não coloca amaciante. Então foi assim, minhas crianças nunca que tiveram protoejas, aquelas alergias, né? Nunca sofreram nada disso. Então, minhas filhas Sim, nunca foram internadas, nunca tiveram problema nenhum, graças a Deus. perfeito, São perfeito. saudáveis. E no 4º mês começa a tomar as sopinhas, né, usando todos os dias, sempre fazia sopa de verduras com legumes, Muito bom. também da fruta, sempre tinha fruta, o suco do tomate, que ensinava usando o tomate no fogo e tira só a pelezinha e depois amassava na peneira, né? Perfeito, Com excelente. água. E graças a Deus têm saúde, são saudáveis. Mas esse meu netinho, então, de 6 meses, está andando, gente, andando, é É, incrível. Eu digo, são olha que fatores de incrível, Angie. transferência, É muita isso aí. felicidade. Perfeito, querida, perfeito, excelente. E essa é a estratégia, né? Quando a gente equilibra a imunidade, o corpo funciona bem. É o que eu gosto de chamar de corpo blindado, né? Quando a imunidade é boa, o corpo funciona bem. E parabéns, viu? Deus abençoe aí sua família. Amém, obrigada. Obrigado, querida. Muito bem, vamos lá. Quero ver aqui mais participação. Só antes, mais alguns comentários aqui no chatzinho, que eu acho que é interessante da gente ressaltar. Só que eu não sei o nome, quem é. Depois me fala qual que é o nome, porque aqui só apareceu o código que está no seu celular, QCOMBTT. Boa noite, pessoal. Eu estou na zona de perigo. Criei meus filhos com alimentação natural, sem açúcar, que só conheceram na pré-escola. Não tiveram doença ou acne, eu acho que é isso. Infelizmente, hoje, abraçaram fast food, meus netos não comem quase nada vivo, meu genro amante de churrasco, pizza, salgadinho, é desesperador, é verdade, é desesperador. É um perigo isso, viu? É uma zona de perigo fatal. A Jânia, boa noite, professor Dr. Luiz Augusto. Meu filho nasceu com alergias de leite e clara de ovo. Muito difícil na alimentação. Tomava leite Aptamil, Proexpert de soja e poucas vacinas. Quais fatores de transferência indicar para ele? Aí você pode usar o Buster, que é aquele suquinho com anti-inflamatórios naturais, com antioxidantes. É excelente, tá, Jânia? Excelente, tá bom? Então, deixa eu ver. Ó, só tem uma regrinha aqui para conseguir participar ao vivo, gente, para falar com a gente. Tem que ligar a câmera. Se não ligar a câmera, não pode participar. Aí, Violante, liga a câmera aí. Isso, querida, vamos lá. Aí. Agora liga seu microfone aí e fala com a gente. Pronto, clica aí na tela, vai lá. Bom, Isso, tá tudo bem, Violante? boa noite, tá tudo sim. Doutora, a minha preocupação é com as mães da cesárea. O doutor disse que as que não nascem de forma natural não aproveitam as microbiotas, não é? Boas. Então, a minha questão é a seguinte: será que esses bebês nascidos
de cesariana têm um sistema imunológico fraco, são mais propensos a apanhar alergias e por aí afora, todas essas doenças. Sim, sim, Não? sim. Por A quê? Eu faço essa cesárea... pergunta por quê? Por quê? Porque eu tenho uma irmã que está na quarta cesárea, tem agora, parece uma semaninha, e eu fui notando que até o terceiro, não é? Depois de uma certa idade, acho que 1 ano e qualquer coisa, começa a aparecer umas bolas no corpo, umas bolinhas, depois cria ferida e deixa umas manchas pretas horríveis. Então, todas as crianças estão assim malhadas, parece a pele dos pés, sobretudo, parece onça. E nunca se descobriu o que é, que tipo de alergia. E agora que o doutor disse isso, eu fiquei assim, meio que curiosa. É exatamente isso. Infelizmente é isso, sabe, o Violante? Violante, pessoal, está falando... A sua cidade em Angola é Luanda. Moçambique. Oi? Não, Luanda, Angola. Luanda, capital da Angola. Ruanda. Violante falando direto de Ruanda com a gente. Nós somos chique demais, nós somos internacional aqui. Deixa eu mostrar o que acontece, o Violante. Eu vou colocar aqui o artigo de novo, o artigo científico, para te explicar isso direitinho, tá? Qual que é o grande drama aí? Ó, só um pouquinho que eu estou achando ele aqui, eu já vou compartilhar aí com vocês. Ó, presta atenção nisso. Veja só que importante isso. Essa sua pergunta é muito importante, tá? Muito importante. Deixa eu só me colocar aqui na tela junto com todo mundo. O que acontece? Aqui está. Esse documento, ele prova para nós claramente que crianças que não têm a transmissão vertical de bactéria da mãe para o filho na passagem mesmo aqui, natural, ela não vai pegar as bactérias necessárias para colonizar o intestino, bactérias desse tipo aqui que a gente quer, ó, que são as bactérias boas, que são as bifidobactérias, a Escherichia coli, lactobacillus. E esse aqui é um efeito protetor. Essa aqui é que a gente não quer. Isso aqui são os efeitos malíficos, muito ruim, péssimo, que vai levar ao status de doença nas crianças. Então, isso acontece demais. Uma das técnicas que obstetras têm usado é, assim que a criança sai do cesárea, eles pegam um pouquinho da mucosa vaginal, com a luva mesmo, e passa na linguinha da criança. Mas a gente não sabe se é todo obstetra, se é todo pediatra que está fazendo isso. Mas essa técnica tem ajudado muitas crianças, tá? Que é colonizar a criança com a microbiota da vagina da mulher, tá bom? Tá, entendi. Isso tem feito, mas isso é uma técnica médica, não tem o que a gente fazer. O que aconteceu, aconteceu. O importante agora é ir vigiando. Mas aí você pode pensar, mas a criança vai estar condenada? Não, não vai estar condenada. A gente pode equilibrar a imunidade dela, né? E é essas técnicas que eu ensino aqui para equilibrando a imunidade. O importante é saber, se foi cesariano, tem que ter mais atenção ainda, porque a chance de uma alergia é muito maior na fase adulta. Tá certo? Tá, obrigada, doutor. É isso, prazer, muito obrigado. Muito grato pela sua participação. Até logo, tchau, tchau. Prazer te ver. Tchau. Muito bom, muito bom. Então, a gente falou com a Violante, direto de Ruanda. Que legal, hein, gente? Odelina Mendes. Muito bem, Odelina. Seja bem-vinda. Clica nisso. Pode falar com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, graças a Deus. Olha, sabe o que eu quero falar? Eu estou amando essa palestra, viu? Você ensinando isso aí. É porque eu tenho problema de alergia. Se eu comer, vamos supor, peixe de pele, dá uma coceira tremenda no meu pé. E coça muito, sabe? Sim. Então, até hoje, eu nunca, assim... Eu tomo os produtos da For Life, eu tomo Plus,
entendeu? Mas quando tá assim, eu como qualquer coisa que eu sei que eu não posso comer, vamos supor, peixe de pele, carne de porco, entendeu? Sim, E aí me dá essa alergia, entendeu? Eu já vi que eu não posso comer, então eu queria saber, eu queria ficar boa desse problema, e até agora eu ainda não fiquei, tá entendendo? É isso entendi, que eu quero Adelina. saber, é verdade. Então, por isso que eu fiquei querendo fazer esse curso, eu fiquei assim, como é que fala, meu Deus, eu fiquei desejosa para mim saber essa arrumação, sabe? Você falando Claro, aí, então, claro. Sim. eu vou Vamos ver, lá, porque até Adelina. agora eu não consegui, sabe? Entendi. Ô, Adelina, então, o que que acontece? Olha só, como a gente descobriu nessa aula de hoje, quando a gente adquire uma alergia lá na primeira infância, na alimentação da primeira infância, ela vai acompanhar a nossa vida até o dia que a gente fizer a passagem. Não tem jeito de escapulir disso. Então, a técnica é equilibrar o sistema imunológico o máximo que você puder, e você já está num bom caminho com os fatores de transferência, mas existem outras técnicas que eu ensino aqui no curso profissionalizante, Meu Corpo Blindado. Você vai acompanhar elas mais para frente, tá bom? É possível dessensibilizar, diminuir um pouco a reação? Mas eliminar de vez é praticamente impossível. Diminui muito, mas eliminar 100% é praticamente impossível, por causa de uma alimentação errada lá na infância. A senhora percebeu a lógica? Eu já entendi isso aí que você está falando, eu já entendi essa parte. E eu não sabia também, né? Pois é. Então, qual que é a estratégia no seu caso? É realmente evitar o máximo possível estes alimentos que a senhora já sabe que causa alergia. Tá entendendo? A lógica é essa. Porque o nosso corpo, ele já vai estar montadinho e preparado para reagir daquela forma que a gente não quer. Eu Né? acredito. Deixa eu te mostrar por quê. Infelizmente é isso. Então, essa coisa começou lá atrás. Dá só uma olhadinha aqui comigo, olha, nesse vídeo, olha só. O que que acontece? Essas células aí, olha, que são os mastócitos, que vivem lá no seu corpo, aqui no caso estou dando um exemplo como pulmão, eles têm na sua membrana plasmática essas imunoglobulinas aí, ó, que é a IgE. Só que você conseguiu isso lá na infância. Isso aí está no seu corpo. Aí, na hora que vem um alérgeno, que pode ser, no seu caso, um pedacinho, uma proteína do peixe, um carboidrato do peixe, isso vai ativar a célula, olha, elas vão começar a tomar esses choquezinhos, e aí esses grânulos que estão dentro dela vão sair para fora dela, ó, olha as explosões, você está vendo aí? E isso daí vai atrair eosinófilos para o local, mais células no sistema imunológico, e vai causar os incômodos da alergia. É uma espécie de sinal, olha aqui o eosinófilo chegando, esse eosinófilo vai falar assim, olha, vamos tentar eliminar essa partícula que chegou, eles vão tentar e não vão conseguir, e aí começa o processo. Então, esse que é o drama que a gente tem. Se nós pudéssemos não nos intoxicar com esses alérgicos lá na primeira infância, talvez a gente não teria isso no futuro. Mas e depois? Depois, a única forma que a gente tem é equilibrar a imunidade. Tá? E a gente está só no início desse treinamento para entender os próximos passos. Eu sou melhor quando eu tomo injeção. Desculpa, repete de novo. Quando eu tomo injeção, é aquela de Prospan e aquela... a de Prospan, às vezes eu tomo quando já está muito feio, horrível meu pé. Aí eu vou e tomo a injeção e eu melhoro. Mas esse e é o creme drama. é aquele creme bem pequenino, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Não se não preocupe. Lembro. Não se preocupe com os nomes, mas todos esses medicamentos, eles são muito fortes. Eles vão afastar as células do local onde está muito ruim, onde você está percebendo, né? O pé muito inflamado e tudo mais.
O problema é que depois volta tudo de novo, dona Odelina. E mais forte. Entendeu a lógica? Por isso que a gente tem que evitar isso. E fazer um tratamento mais natural. Mas fica com a gente que a gente vai aprendendo essas técnicas e colocando no dia a dia, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. É um prazer, uma honra receber a senhora aqui. A senhora fala de onde? De qual cidade? Boa Vista, Roraima. Boa Vista, Roraima. Que legal. Um abraço para o pessoal aí de Boa Vista. Que bom. Um abraço. Até logo. Vou dar um abraço. Tchau, tchau. Gente, antes de liberar aqui para o Narciso falar com a gente, eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Hoje nós tivemos aqui, neste momento, agora são 21 horas e 28 minutos, dia 4/11/2021, a gente está ao vivo na sala de aula do curso Corpo Blindado e nós temos 60 participantes aqui com a gente. É muito legal, muito bom ter vocês aqui no ao vivo. Não se esqueçam de estar comigo semana que vem, porque olha as aulas que eu preparei para vocês na terça e na quarta-feira. Na terça-feira é isso aqui, perda de visão. Como equilibrar a imunidade para evitar a perda de visão. Então, problema de vista, não perca a aula de terça-feira da semana que vem às 20 horas, tá bom? E na quinta-feira vai ser a nossa aula sobre perda óssea. Muito importante isso, principalmente em idosos. Sabe, idosos, quebra muitos ossos e tudo mais? Então, perda óssea, perda de visão, são as duas aulas extremamente especiais da nossa próxima semana. Estejam comigo, tá bom? E agora, Narciso. Fala comigo, Narciso. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Doutor, eu gostaria de falar com o senhor e com todos aí. Eu fui criado com leite de vaca mesmo, né? Sei. E graças a Deus nunca tive nada de problema, nenhum problema assim de alergia, nem de nenhum problema, entendeu? Graças a Que Deus bom, viu, sou Narciso? natural. Que bom. Sou bem. Graças a Deus, que bom. Veja só, Narciso, isso que a gente aprendeu aqui hoje, ele vale aí para 60% a 80% das pessoas. Tem gente que passa ileso. Você foi um dos felizardos, tá? Mas muitas pessoas que sofrem hoje de asma, bronquite, alergias, foi por erro lá na alimentação enquanto criança. Tá bom? Mas muito obrigado. É importante ouvir também pessoas que não tiveram problemas. Tá bom? Eu gostaria também de falar com o senhor também, perguntar também sobre duas coisinhas também, duas perguntas. Uma é sobre a questão do álcool, né? Sim. Do álcool para mulheres que estão grávidas, que eu lhe perguntar que faz muito mal e algumas mulheres ainda usam, né? É proibido, não deveria usar de jeito nenhum. E outra questão do cigarro, né? Nossa, mãe. Aí são duas toxinas extremamente prejudiciais para o corpo. Não tem. Eu nem cito essas coisas aqui porque é tão absurdo imaginar que uma pessoa que está cuidando de uma vida usa esse tipo de coisa que é surreal. Não dá, sem sombra de dúvida. Isso é extremamente perigoso. Tá bom, Narciso? Eu não sei se eu estava fugindo um pouco da aula assim, sabe? Mas eu queria já tá querendo lhe perguntar sobre essa questão, entendeu? Que é muito perigoso. É extremamente perigoso, extremamente. Não foge, não. Faz parte do nosso tema de imunidade e saúde preventiva. Faz parte, sim, tá bom? E é extremamente perigoso e não deve ser usado em hipótese nenhuma, de forma alguma. Tá? Eu lhe digo isso porque assim, eu tinha uma tia que fumava antigamente. Nossa, e mãe. O filho dela nasceu com um problema, né? Claro. E vai nascer questão mesmo. De problema de respiração. Não pode de forma alguma. Muito bem, Narciso. Meus queridos, muito obrigado pela sua participação, Narciso. Grato. Igualmente. Eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco hoje.
Eu estou liberando agora aí o microfone de todo mundo para quem quiser dar aquele tchau coletivo. Gratidão por terem vindo. Vejo vocês na próxima semana com mais aulas daqui do nosso workshop, tá bom? Tchau, tchau. Um grande abraço. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado a todos. Valeu. Muito obrigada. Vamos ver vocês. Manuel, direto de Manuel. Direto de Portugal. Que legal que você veio. Gratidão. Valeu, Figueiredo. Boa Manuel Tchau. de Braga. Deus Também todo mundo. Boa noite a Brasil. todos. Que legal. Beijo, irmãzinha querida. Beijo. Até amanhã. Obrigado por ter vindo. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, valeu. Gente, ó, daqui a pouco sobe no YouTube essa aula, tá bom? Assistam lá. Tchau, tchau. Valeu. Para mim é bom dia, não é boa noite. Para mim é bom dia. Bom dia, Bom dia, Gislane. Oi, Ledmar. Legal. Valeu. Bom dia também, Manuel. Essa, de Portugal. Maria Figueiredo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Doutor. Boa noite.